Olá, minha caríssima leitora ouvinte, olá, meu caríssimo leitor ouvinte, sejam mais uma vez bem-vindos ao Encontro Literário, seu podcast quinzenal sobre literatura. Nesse episódio, eu, Fabrício Gomes, Oi. Samir Dalek, Oi, gente. vamos discorrer sobre aqueles livros que todos concordam serem maravilhosos, com grandes reviravoltas, personagens marcantes, mas tudo isso é só pros outros, porque você mesmo não consegue gostar, né? Sabe aquele que você tenta de novo, para, esquece, volta, mas não vai? Então, é isso. Você queria gostar, mas não consegue. É mais forte do que você. E aí? É um pecado? Já era? Você vai ser barrado naquele café com os grandes escritores de todos os tempos lá no além, quando a gente, enfim, morrer? Mas antes eu queria só lembrar que todos os detalhes do episódio, esse aqui, dos passados, estão lá em encontroliterário.com, bem como uma série de outras coisas legais, como a seção de comentários e todas as plataformas onde esse podcast está disponível, além de poder nos ouvir direto lá no site. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, Reles, plebeu. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. He was Gollum, as dark as darkness, except for two big, round, pale eyes. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade, tu da juba socialista, e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. Eu não gosto de viver pra contar. Pronto. Polêmico. Ratinho. Mas gente, eu não tem como falar, né, desse tema sem citar o Viver pra Contar, que eu já citei 74 vezes nos últimos episódios. Mas assim, sério, pra mim, além desse ponto com o Viver pra Contar, o tema é interessante porque acho que faz pouco tempo, e já entrando assim na discussão pra gente já bater boca. Há pouco tempo atrás agora eu tentei ler O Príncipe, do Maquiavel, né? Eu acho que, até recentemente, por conta de todas as questões políticas, das turbulências e tal, acho que virou um dos livros mais citados nessas últimas, sei lá, nesses últimos anos, até antes disso, e esses dados eu só queria deixar bem claro que são do Instituto Ale Flávio de Pesquisas, né? E Super confiável. é baseado em absolutamente nada. Mas assim, eu nunca tinha passado perto. Óbvio, eu conhecia, eu sabia sobre, mas assim, nunca tinha nem, acho que pegou na mão, né? Aí ano passado eu comprei aquela edição do Kindle e tal e comecei a ler. Cara, eu li metade, parei e não volta. É um pouco do que a gente falou na introdução, né? O conteúdo é interessante, as discussões são, pra mim, né, são importantes, são legais, são provocantes, só que eu me sentia culpado de real, assim, porque não andava, eu não conseguia me relacionar com o livro, sabe assim? Então, tipo, eu ia lendo e metade, cacete, isso aqui é chato. Meu Deus, não tem ritmo. Meu Deus, que enfadonho. Sei lá, né? Então, sei lá. O Maquiavel, eu acho que pouco se preocupou com essas coisas, né? Meu ponto de vista. O estilo da narrativa, que é esse lance que parece uma carta bem longa sendo lida por alguém, talvez não tivesse como ser diferente, né? Esse lance do ritmo, esse lance da coisa toda, de ser chato, mas assim, eu brochei grandão, porque acho que eu fui também com muita expectativa, né? Pro livro e não rolou, né? Eu acho, sinceramente, que eu vou voltar, eu vou tentar ler de novo, porque sei lá, eu acho que entra naquelas leituras que, cara, se eu conseguir ler Viver para Contar, eu consigo ler esse. Mas assim, de novo, é que nem eu comentei em mais de um episódio. Tem uma pressão meio invisível, tipo a mão do mercado, né? A mão da literatura, a mão da arte, que fica meio que assim, forçando a gente a gostar de umas coisas porque tem que gostar, né? Então, sei lá, se a gente não gosta disso, a gente tá muito errado. Eu mesmo, eu lembro que antigamente, e talvez até na época da faculdade, eu tinha muito disso, de tipo, cara, se você não leu tal coisa, você não é um bom leitor, seu merda. Sabe assim? Então acho que tem uma mão invisível acadêmica que diz pra gente que a gente até comentou disso, tem que gostar do Machado, sabe? Tem que gostar do Joyce, tem que gostar do Stephen King, tem que gostar desses caras, tem que gostar do Tolkien, porque esses caras são incríveis, né? E se você não gosta é um absurdo, né? Então acho que tem um preciosismo assim no mundo das artes que cria, sei lá, um monte de regra, uma série de regras e de expectativas assim, que pra mim hoje, graças a Deus, com 35 anos nas costas, não faz o menor sentido. É que acho que o príncipe, a nossa sociedade, ela já meio que manja muito essa ideia. A gente já cresceu
com essa ideia do príncipe meio que já enraizado, né? Então é difícil você, quando você vai ler o Príncipe, você lê com aquele frescor que tinha no período que o Maquiavel escreveu e com o frescor mesmo teórico, né? Acho que, se eu não me engano, foi o Harold Bloom, crítico literário, ele comentou, falou, cara, é difícil você... Ele comenta que os 3 pilares para ele é o Freud, o Shakespeare e o James Joyce, né? Mas ele comenta assim, olha, e é difícil você, quando você lê o Shakespeare e lê o Freud, né? E pro Harold Bloom, o Shakespeare é o maior escritor de todos os tempos. Ele fala que o Shakespeare não tem igual, né? Só que ele comenta assim, olha, é difícil você ler o Shakespeare hoje e falar, cara, esse cara é o maior escritor de todos os tempos, porque toda a humanidade, né? Tipo, toda a humanidade não, mas enfim, tudo que você conhece com humanidade, né? Veio de uma visão já do Shakespeare, né? Então, assim, todo mundo que escreveu já escreveu lendo Shakespeare, sabendo que o Shakespeare discutiu, lendo Freud, sabendo que o Freud discutiu. Então, quando você vai ler o Freud, quando você vai ler o Shakespeare, você fala, pô, essa ideia não é original, né? Não é tão audacioso assim, não é tão grandioso assim. Mas é porque todo mundo já escreveu com base nas ideias dos caras, né? Então, é por isso que é difícil. Então, não sei se o caso do Príncipe é um pouco disso, né? Que a gente já veio com essa ideia, né? Eu lembro do Arte da Guerra, tem uma Arte da Guerra, se você vai ler, tipo, um livro mó, o Leviatã, esses livros que são bem manjados, assim, né? Eu acho que é difícil algum leitor moderno ler e gostar. De uma certa maneira, dá pra gente dizer que, tipo, vai desgastando, né? Porque a gente vai reutilizando essas coisas em tantas situações e tantos cenários diferentes que a gente vai desgastando Você falou do frescor, né? Vai desgastando o frescor do livro, vai desgastando o frescor da ideia, né? E aí mistura um pouco com isso, cara. Tipo, com a obrigação. Tipo, como assim você não gostou disso? Né? O que você falou do Shakespeare. Caralho, é o Shakespeare. Aliás, é um bom exemplo, aliás. Eu não consigo me relacionar com Shakespeare também. Acho foda pra cacete, sei lá, tecnicamente e conteudisticamente, inventar uma palavra agora, mas assim, acho muito foda, mas eu não consigo ter uma relação com Shakespeare do cara, desse tipo, do ponto de olhar e falar, mano, isso aqui é muito foda. Eu sei que é, mas porque as pessoas dizem que é e porque, né, um pouco por causa disso que você falou agora. Mas no fim das contas, eu não consigo falar que eu gosto. É doido isso. Não, se eu não me engano, pro Harold Bloom é de longe, assim. Fala, não, o cara é o melhor autor de todos os tempos. E você vai ler o Shakespeare, não sei, acho que pro leitor brasileiro é muito difícil você falar, nossa, esse cara é genial, né? Tem livro que é muito complicado, né? A gente acaba criando uma relação aí de amor e ódio muito grande. Porque assim, você pega uma vez. Pô, todo mundo fala desse livro aqui, cara, que bacana, vou pegar para ler. Aí cai na sua mão, você pega. Pá, começou. Aí você lê 1, 2, 3, pá, nossa, velho, não faço ideia do que eu li até agora, vou voltar. Aí você, não, peraí, pode ter sido, sei lá, tô num dia corrido, tô meio, né, um dia turbulento aqui, vou esfriar a cabeça e depois eu volto, beleza. Aí passa um tempo, você vai pegar de novo. Não, agora vai, pá, li o primeiro capítulo, pô, demorou, agora vai, pá, segundo, morreu, acabou, já era, não vai. Aí, meu, todo mundo que você conversa, que convive e tal, pô, é ótimo, e aí, você leu? Pô, tô lendo, né, tô lendo há 3 anos, tô lendo, o livro tem 100 páginas. Fala, cara, mas, né, e aí? Não, que pintou um negócio aí pra eu fazer, cara, pô, não deu, mas vou ler. E ser emprestado o livro, então piorou, né, cara, até vergonha, você devolve o livro, pega um resumo na internet e fala, adorei, nossa, eu não li, 20 páginas, né? Só que assim, é difícil, cara, porque você fica com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, né? Tipo, todo mundo fala mó bem e você fica assim, tipo, e você, o que você achou? Não, é legal mesmo, é ótimo, essa parte que você comentou aí é muito boa mesmo. Tipo, você não consegue ir. Só que assim, a minha contribuição para esse de hoje, principalmente, é um que eu tentei muito, e eu não tinha esse livro. Eu tinha pegado já em bibliotecas algumas vezes e tal, e eu não tinha ele em casa. E aí eu comentei com uma amiga que eu queria ler muito e tal, não sei o que. Eu tenho. Ela foi e me emprestou. Cara, eu fiquei, mano, com esse livro muito tempo.
A sorte que eu trabalhava com ela, então ela não sabia que eu ia devolver, não tinha Tipo, problema. ela não achou que você fugiu com o livro, né? Foi embora pro Nepal e levou o livro embora, né? Não. Ela sabia que eu tava com ele ali e tal. E eu levava ele, eu lia no trem, cara. Eu ia lendo, tá? Pra não ter problema. Só que assim, depois de muito tempo, cara, tentei, insisti, eu consegui ler, eu finalizei. Então tem aqui um testemunho aí para dar aqui amém. Ei, E isso aconteceu comigo, cara, com a Divina Comédia do Dante Alighieri. Assim, eu tentei. Eu não faço ideia de quantas vezes eu li e reli o primeiro capítulo, os primeiros cantos lá que fala. Meu Deus. O máximo que eu segui era ir até a parte do purgatório, que é meio perto do meio, assim, já. Né? Então, assim, para quem nunca leu, né, a Divina Comédia, ele fala do inferno, do purgatório e depois do paraíso, né? Uma convenção bem cristã, assim mesmo, na verdade, uma visão bem cristã. Mas é um livro bacana, assim, independente disso. Né? E eu tentei, cara, tentei. Ele ficava na minha mochila, eu olhava para ele assim, tal, falava, eu tenho que ler esse livro. Eu colocava outro por cima para poder puxar antes, sabe, para se enganar. Aí você puxava rápido para não olhar a capa do outro de trás, falou, não posso ver, não posso ver. Foi um tormento, cara, demorou um tempo. Mas um dia eu tomei coragem, falei, agora vai ter que ir. Aí quando eu consegui passar da parte que eu nunca passava, eu falei, pô, é legal essa parte aqui. Porque a parte boa, que eu achei, assim, as melhores partes do livro são as partes do paraíso. Só que é a terceira parte, é pro final. Deixa eu chegar lá. Pô, era muito ruim, cara. eu acho que o seu problema é com a punição, entendeu? O seu problema é com a punição em si. Rolava uma identificação, às vezes, né? Você olha assim, esse aqui é o círculo dos caras que fizeram isso. Ih, para de ler esse negócio aí, não quero saber, não. Cara, e é engraçado porque isso parece videogame, né? Tipo, quando a gente era mais novo, pra juventude que tá ouvindo esse podcast, a gente não tinha esse negócio de salvar as coisas pra jogar depois, né? Não. Você precisava jogar, você parou de jogar, fudeu. Perdeu. Perdeu, já era. E é muito isso, assim, tipo, você tinha aquele jogo que você ficava jogando e chegava sempre até uma parte específica e nunca passava. De repente, quando você passava, você, meu Deus, agora sim, agora vai, né? E curiosamente, eu não sei se você ia falar sobre isso, mas você acha que isso teve influência na escolha do nome do teu filho? Até, na verdade, assim, acabou meio que uma conjunção de coisas. Né? Uhum. Porque assim, era um nome que agradava já, eu e a Estela, tudo. Por ser um nome simples, mas ao mesmo tempo não comum, né? Uhum. A gente queria um nome assim, e a gente gostava. E aí eu falei, puta, mano, é o nome de um escritor que eu admiro de alguma forma, sempre já tinha visto algumas outras coisas dele. Eu falei, vou tentar ler, né? A Divina Comédia, que pô, é um dos grandes aí do cara. E aí não ia. Eu não sei se era essa pressão de assim. Tanto é que eu consegui acabar de ler quando o Dan tava para nascer, cara. Eu fui embalado assim. Eu falei, nossa, eu quero ir, agora eu vou. Aí eu fui, li e tal, dali a poucas semanas ele nasceu. Então acho que foi uma redenção, assim, não, agora tem que ser agora. Tanto que depois que ele nasceu, eu fiquei na minha cabeça, no livro que eu li, tem as ilustrações no livro, né, é de um ilustrador francês chamado Gustave Doré. E ele tem umas imagens, assim, no livro muito legais, cara. Ele fez muitas, né, trocentos anos depois, óbvio, né? Que ele foi fazer isso lá em sei lá quando, mas ele fez uns desenhos que eram muito, assim, era muito próximo daquilo que eu costumo fazer, que é idealizar os momentos, né? As descrições e tal. E ele fez cara, que por muito tempo eu alimentei a vontade de fazer uma tatuagem naquele desenho. Assim, falei, cara, é animal isso aqui. Eu falei, vai ser uma homenagem pro meu filho e tal, e eu quero fazer. E sabe, eu fiquei naquela coisa assim. Mas assim, hoje eu acabo desistindo um pouco dessa ideia da tatuagem, mas é muito legal, cara. Depois eu consegui terminar, com certeza. Acho que a pressão do meu Dante a caminho fez distinção, sim. Motivou a terminar o livro, né? Tipo, Motivou, deu um gás. muito bom. E você, Samir, tem alguma coisa aí nessa sua vasta coleção de livros lidos que, tipo, você queria muito gostar, mas não rolou? O livro, assim, pra minha vergonha, né, o livro que eu queria gostar era o Finnegan's Wake, do James Joyce. Era o livro que eu queria colocar na cabeceira, que era o livro que eu adoro e tal. E não gosto, não tem jeito, né? Tentei ler, não deu certo. E o Joyce, assim, para mim,
ele entrou na minha vida como um escritor muito complexo, né? Ele tem Ulisses, e eu sempre ouvi falar que Ulisses foi o livro que redefiniu a literatura, né? O Ulisses, ele meio que acabou com o romance. Não faz mais muito sentido você falar no romance como se falava antigamente, né? Por exemplo, o Joyce, ele não mantém aquela narrativa pura, começo, meio e fim. Então, por exemplo, se um personagem do Ulisses vai para o jornal, o Joyce ele não fica mais narrando, então Leopold Bloom chegou no jornal. Não, ele pega tipo assim, o cara tá no jornal, então eu vou narrar como se eu estivesse escrevendo uma notícia de jornal. Então coloca extra, o Leopold Bloom falou tal coisa, e fulano respondeu tal coisa, né? Então cada capítulo, ele vai mudando a narrativa dele, ele vai modificando tudo que ele quer. Então ele não tem mais aquela estrutura de um romance, né? Enfim. E por isso é extremamente complexo o Ulisses, né? E aí eu tentei ler uma vez, não consegui, aí na segunda vez eu li do começo ao fim, né? E aí eu falei, pô, muito interessante, era um livro que eu tinha que assimilar, e eu falei assim, pô, né? É interessante, eu tenho que... E para mim a literatura era meio que assim, quanto mais complexo, mais qualidade tinha, digamos assim, nesse período. E aí eu falei assim, pô, o que mais que esse cara escreveu, né? E aí eu ouvi falar do Finnegan's Wake, né? Que seria a obra mais complexa do James Joyce, né? Eu falei, pô, vou ler a obra mais complexa do autor mais complexo, né? E, pô, por que não, né? Deve ser a obra mais ferrada do mundo, né? E, enfim, quando eu fui ler, cara, o James Joyce, ele, no Finnegan's Wake, ele meio que deu, tipo, tô nem aí pra vocês, né, meu leitor, eu não vou aqui me fazer entender, eu vou escrever da maneira que eu quero, e quem quiser vir no bonde vem, né? Quem não quiser não vem, né? Enfim, resultado, né? É um negócio que, você não consegue ler. Se quem quiser, eu não vou ficar lendo aqui, mas se alguém quiser ter uma curiosidade de ler a primeira página do Finnegan's Wake, você fala, o que tem, né? O enredo, os caras estão discutindo ainda qual que é o enredo do Finnegan's Wake, né? Porque, assim, não dá para você... Assim, tem uma linha básica de enredo, mas não dá para você saber qual que é o enredo, o que o cara quis falar, né? Só para você... Acho que eu sempre comento essa história do título, né? O título do Finnegan's Wake, para o Brasil, traduzido como Finícius Revém. E se você pensar Finnegan's Wake, né, do inglês, seria o despertar do Finnegan, né? Ou, enfim, né, o velório do Finnegan. E o Finnegan é uma figura mitológica irlandesa, né? Que, tipo, quando ele acordasse, a Irlanda ia ser grande novamente e tal, né? E aqui no Brasil, os irmãos Campos, eles traduziram como Finícius Revém. Aí você fala, mano, o que tem a ver? O despertar do Finnegan com Finícius Revém, né? Mas, pô, é porque os caras quiseram conservar toda a estrutura que o Joyce usou. Porque Finícius Revém é Finícius, né? Que é tipo fim, início. Assim como fin again, né? Tipo fim, né? Se você pegar Finnegan's Wake, né? Fin again, fim, do francês fim, acabar, né? O acordar do novamente o fim. Meu Deus! Pô, mas peraí, você descobriu tudo isso e não gostou? Os irmãos Campos traduzindo como Finícius Revém. Fim, início, revém, vem de novo. E além disso, o revém que eles utilizam é do verbo francês rever, que é de sonhar. Porque no meio do livro o personagem está sonhando. Então, Finícius Revém. Aí você fala, cara, que loucura, velho. Esse é o título do bagulho, né? Aí você fala, cara, você vai ler o livro, tipo assim, o Joyce, cada frase, ele coloca coisa assim mesmo, que é tipo assim, cara, você tem que entender, falam que ele usa cerca de 60 dialetos no Finnegan's Wake, né? Do português, se eu não me engano, ele usa São Paulo, ele usa sapo, ele usa trovão, ele usa a palavra mesmo. Então ele pega, igual, tipo, o Joyce, ele era um cara que manjava muito de idiomas, né? Então você tem que ter uma capacidade, né? Não à toa que o Ulisses, quem traduziu, foi o Antônio Roais, do dicionário, o próprio, né? Porra, o cara que faz o Roais, o dicionário, ele que foi o cara que traz Ulisses. E ele não traduziu o Finnegan's Wake, né? Ele não pegou, traduziu. A gente só foi ter uma tradução do Finnegan's Wake agora em 2002, por aí, né? E o Roais, na época, ele comentou, falou que o Joyce se você pegar o Ulisses, uma obra, é um marco na literatura, e o Finnegan's Wake provavelmente é um marco na literatura.
Aí, tipo, por que ele falou isso, né? Porque, cara, ninguém sabia o que ia ser do Finnegan's Wake, cara, que era uma obra tão doida. E perguntaram pro Joyce, né? Aí o Joyce falou assim, Finnegan's Wake é a obra doida de um doido. Então, cara, mediante tudo isso, quando eu fui ler, eu falei, porra, tenho que curtir. E além disso, eu descobri que nos Estados Unidos, um dos caras que tentaram meio que decifrar o Finnegan's Wake, que eu acho que não tem crítico literário de Finnegan's Wake, tem o cara que vai decifrar, cara. E aí um dos caras que tentou decifrar foi o Joseph Campbell, né? o próprio, né? Um dos livros que é marco assim, discutir o Finnegan's Wake é do Joseph Campbell, né? E os irmãos Campos, Augusto de Campos e Aurora de Campos, aqui no Brasil, eles até traduziram um capítulo introdutório desse livro do Campbell falando sobre o Finnegan's Wake. Os irmãos Campos, eles traduziram alguns excertos do Finnegan's Wake, eles que deram esse nome de Vinícius Revém, eles curtiam muito o Joyce, os irmãos Campos. Os dois, eles eram muito apaixonados pelo Joyce, né? Mas não chegaram a traduzir integralmente o Finnegan's Wake, o Vinícius Revém. Foi o Donald Schuller que traduziu, né? Mas, enfim, mediante tudo isso, cara, eu falei, pô, eu tenho que ler esse livro, tenho que gostar, né? É aquilo lá, né? Vou matar no peito, vou ler e vou gostar. Quando eu fui ler, cara do céu, mano, nada faz sentido. Assim, toda frase tem que ser, puta, cara, toda frase você tem que entender, tem que entender trocentas mil teorias que o Joyce tinha, de quem que é o quê, pro Joyce o que representa o quê, tipo, ele usa o número 1132, aí o Campbell fala que o 1132 é o número da queda, então quando ele fala do 1132 é o número da queda, e aí, puta, cara, olha, muito difícil, eu acho que é um livro, e assim, hoje eu não gosto, era um livro que eu queria gostar, eu queria falar, pô, puta livro e tal, né? Não gosto. Eu acho que é uma experiência literária, né? É isso, é uma experiência literária complexa, e eu acho que tem aquelas, né? Ou ame ou odeie, né? Porque assim, o cara que é apaixonado vai lá atrás e, vai estudar, e vai ficar estudando a vida inteira para poder ler o Finnegan's Wake. Acho que não dá para você pegar numa tarde ensolarada, vou começar aqui a ler o Finnegan's Wake, pá, né? Sem nunca ter ouvido falar do Joyce, nunca ter ouvido falar da história da Irlanda, nunca ter ouvido falar de Tristão e Isolda, que ele usa bastante. Ele usa Vico, um filósofo que falava desse ciclo, né? E por isso que o Finnegan's Wake tem muita questão de ciclo, tal. Para vocês terem ideia, a última frase do livro não acaba com o ponto final, né? Porque a última frase emenda na primeira frase do livro. Se você ler, ela emenda as frases, tal. Então, assim, ele tem essa ideia do ciclo. Então, não dá. É um livro que, assim, não dá para você pegar e, vou ler aqui um sábado à tarde. Cara, você tem que estudar para ler. E, assim, eu já estou numa fase que não quero mais estudar para ler. Eu acho que, assim, quem se interessa, beleza, pode ir lá, pode ir atrás, estudar. Pô, deve ser uma puta sensação. Eu acho que, pô, quem descobre, porra, de onde o cara tirou Finnegan's Wake? Pô, deve dar essa puta sensação, né? Você fala, o cara tirou Finnegan's Wake. Pra quem, pô, deve dar um barato, né? Essa questão de você descobrir isso. E é muito complexo, né? Então acho que é bem legal. Pra quem curte, é bem legal. Só que hoje em dia, e naquela época eu pensava que literatura era meio que isso, era complexo. Quanto mais complexo uma obra, melhor ela era, tal. Acho que na época eu pensava isso. Hoje em dia eu já acho que não. Hoje em dia eu acho que a complexidade, né, não quer dizer quanto mais complexo uma obra for, melhor ela é. Eu acho que não, né? Eu acho que tem que ter eu acho que a complexidade tem que estar no grau a ponto de você trabalhar a sua narrativa da maneira que você quer trabalhar, né? Da maneira que você acha que você deve trabalhar. Eu acho que hoje em dia não é sinônimo para mim, né? Hoje em dia não é sinônimo mais. Nossa, quanto mais complexo, melhor é a literatura, né? Então, para mim, na época, eu achava que o Joyce era o melhor escritor que tinha. Não tinha discussão. Era um cara que conseguia fazer esse tipo de coisa, né? Era um cara extremamente técnico que podia fazer esse tipo de coisa. E hoje em dia, não. E aí, quando eu fui ler, eu acho que aí bateu em mim. Falei, puta, mas para mim, literatura não é isso, né? Eu não tenho que ficar descobrindo de onde que o cara tirou Finnegan's Wake e tal, né? Eu acho que para quem curte, né, fica lá como né, vai caçando as coisas. Eu gosto. Hoje em dia, vira e mexe eu leio alguns livros sobre o Finnegan's Wake, né? Os caras discutindo algumas coisas e tal. Então, vira e mexe eu leio. E vira e mexe eu leio algumas coisas do Finnegan's Wake mesmo para ver, né? Pô, que sacada interessante o cara teve e tal, né?
Mas, assim, como obra, falar que, nossa, né, é uma obra ótima e tal, não acho. Acho realmente mais pelo lado do experimento linguístico mesmo, né? E não acho que é uma obra que vai ficar, né, no sentido de vai levar uma geração a escrever como aquela obra, não vai, né? Até pela complexidade, né? Já Ulisses, eu acho que levou mesmo, ficou, é uma obra que marcou. E era uma obra que eu adoraria gostar, eu queria, adorar. Falar, essa obra é demais, tá? Eu não gosto. É minha vergonha. E eu sei que não é nem o ponto da discussão de hoje, mas tem uma cara de tipo, olha só como eu sou foda. Sabe assim? Ah, Né? tem, né? É óbvio que tem algum conteúdo, que nem você falou, é óbvio que tem uma série de conteúdos ali, é óbvio que tem uma série de coisas interessantes ali pra se discutir sobre. E enquanto você falava, eu tava pesquisando umas coisas e o Finnegan's Wake, ou vamos dizer assim, essa maneira de se construir Finnegan's Wake acabou influenciando um monte de outros escritores e por aí vai e tal. Mas é engraçado que parece muito só uma coisa técnica, né? Tipo, olha só, vou mostrar pra vocês o que eu consigo fazer com a minha cabeça. E sabe o que eu acho meio doido, assim, é que o pessoal que, aqui no Brasil, acho que tem bastante gente que curte o Joyce. Eu acho que muito por conta dos irmãos Campos mesmo, né? Os caras curtiam o Joyce e trouxeram muita coisa dele, né? E me parece que aqui no Brasil, se você conhece o Joyce, mas, tipo assim, não gosta, parece que é sinônimo que você é burro, sabe? Tipo assim, você Pois não é, entendeu. pois é, pois é. Como assim? Você conhece e tal, e não gosta. Você, tipo, é burro, né? E aí, meio que, eu acho que a gente tem muita... Eu não sei, acho que é uma coisa até para pesquisar, né? Quais países que mais gostam do Joyce? Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma influência, você vê, um escritor da Irlanda, né, cara? E aqui no Brasil a gente, se eu pensar, tem o Roald Eisner, o cara que escreveu o dicionário, né? Pô, o cara traduziu o Joyce, os irmãos Campos traduziram o Joyce, e eu acho que o Finnegan's Wake em si, a última vez que eu vi, ele tinha sido traduzido para 6 línguas, né? E estava o português entre essas línguas, né? Porque, cara, é muito treta. Você não vai, tipo, tentar traduzir tudo que o cara fala. O cara, sei lá, ele pega a cantiga folclórica irlandesa de 1600, né? Como é que você vai tentar fazer um paralelo, né, aqui, né, no seu idioma? Aqui no Brasil, por conta dos irmãos Campos e por conta disso, tipo assim, ó, você é foda, você gosta do Joyce, você é foda, você é inteligente e tal. Então tem muita gente que vai atrás do Joyce. Eu acho que até por conta de reconhecimento pessoal mesmo, né? Tipo assim, pô, eu entendo esse autor complexo, então eu sou foda. Então acho que aqui no Brasil acho que tem um pouco disso. Mas eu também não sei, eu não vejo, quer dizer, não conheci, né, o Joyce, enfim, não vi grandes entrevistas dele, não dá para falar, né? Não me parece que o Joyce era esse cara meio arrogantão, que tipo assim, ó, vou escrever, porque tem que ser complexo e tal. Eu acho que eu acho que assim, ele sempre vislumbrava que a língua tinha que ser algo a mais, né? Não sei, me dá essa impressão. E eu acho que ele queria colocar muita coisa, tipo, em cada palavra. Então é por isso que eu acho que ele foi inventar essas palavras valizes, né? Que é uma palavra que, pô, vai significar várias. Então eu acho que era o jeito dele, sabe? Não é que, tipo assim, pô, eu quero escrever, que eu sou arrogante, eu conheço tal coisa, eu conheço tal coisa e tal. Eu acho que era mais porque ele pensava que a literatura meio que tinha que ser isso. Tipo, tem que extravasar a língua, né? E o Finnegan's Wake meio que extravasa, né? E eu acho que meio que para os seguidores do Joyce ficou tipo assim, nossa, eu gosto do Joyce, então eu sou inteligente e tal, né? E sei lá, acho que é uma visão de literatura do cara, né? O cara é muito foda. Eu vi acho que tinha uma entrevista para você ver como é que é a relação do Joyce, acho que com o Brasil, né? Uma coisa a ser estudada ainda, né? Teve uma entrevista que Paulo Coelho comentou, se eu quisesse escrever igual o Joyce, eu escrevia e tal, né? Mas acho que e aí acho que ele comenta, ele fala assim, a minha literatura é assim mesmo, tal, né? Tem que lidar com o povo e tal, né? Eu fiquei pensando, porra, nem fudendo, né? Tipo, os caras querem escrever igual o Joyce, o cara, né, escrevia. Não é assim, eu acordo de manhã, eu quero escrever igual o Joyce, né? Até porque, pô, né? Acho que se você vai escrever igual o Joyce hoje, você não vai escrever igual o Joyce, porque você vai pensar assim, pô, esse cara estava vislumbrando a linguagem lá em 1939. Hoje a linguagem já é outra coisa. A linguagem tem que abarcar outras coisas. Então, cara, você não vai escrever igual o Joyce, né? E eu acho que tem alguém foi também perguntar pro Guimarães Rosa se ele leu o Joyce. Por conta dos neologismos, né? O Guimarães Rosa fazia muitas essas uniões de palavras, tal, né?
tipo, o Guimarães Rosa tem aquela palavra, né, sozinhozinho, né? Que tipo assim, é que ele colocou porque ele fala, cara, antes só existia a palavra só, né? É que alguém se sentiu tão só, que ficou diminuído, né? Se sentiu sozinho, né? E aí o Guimarães Rosa, na hora de escrever, ele escreveu sozinhozinho, né? Porque o sozinho já virou sinônimo de só. Então eu tenho que colocar um sozinhozinho, né? Sim. Então o Guimarães Rosa, ele tem essa questão de ressignificar a língua e tal, né? E o Joyce, ele tem essa questão também. Aí alguém perguntou pro Guimarães Rosa se ele tinha lido o Joyce e tal. Aí o Guimarães Rosa acho que falou assim, eu li Ulisses até sei lá que página e tipo, não gostei, e parei de ler, né? Tipo, achei muito cerebral, tal, uma coisa assim, tal, né? E na época eu pensava assim, porra, ô Guimarães Rosa, né? Porra, né? Vai deixar de ler o cara por conta disso, né? Eu entendo até esse lado do Paulo Coelho, dele ter falado, a minha literatura é assim, pá, né? Só que, tipo assim, nem fudendo o Paulo Coelho ia conseguir escrever igual o Joyce, né? A gente conhece o cara, né? Cada um consegue, sabe a sua limitação, né? Enfim. Ou Mas eu deveria entendo. saber, né? Deveria saber. E para entender o Joyce, tem que entender que não é isso. Eu tenho que escrever técnico pra caralho e é isso. É igual o Joyce, pá, né? Não é técnico pra cacete, né? Até porque o retrato de um artista quando jovem não é técnico pra cacete e é brilhante, né? E se você for ver, o Joyce, cara, ele muda muito, cara. Ele muda muito. Acho que o primeiro que ele publicou foi o Dublinenses. Aí ele publicou o Dublinenses e é muito normal o Dublinenses. Se você pegar, é um livro de contos normal. O retrato do artista quando jovem, ele começa a mexer com algumas coisas, né? No Ulisses, o cara, tipo, já viaja total. Se quem lê Ulisses dá para entender, mas não é um livro fácil. Tem gente que fala assim, Ulisses dá para entender e tal. Cara, também não acho que é assim, tranquilo. Eu acho que você tem que tem que ler sobre, por que o cara escreveu Ulisses? É meio que uma obra que não dá para você pegar, caiu na minha mão, vou ler. Não, porque você não vai apreciar metade do que está acontecendo ali, né? Então você tem que entender qual foi o espírito, o que aconteceu, alguns estudos e tal, né? Então Ulisses dá para você ler, mas assim, alguns trechos eu confesso que eu não entendi do Ulisses. Não entendi no sentido, tipo, eu tenho que reler para pegar o que está acontecendo ali e tal, que são complexos mesmo. Tem um trecho do Bordel ali que é uma coisa que ele mexe mais onírico, é meio complexo assim de você entender e tal. E o Finnegan's Wake, cara, já nada, você não entende nada, cara. A primeira página, você fala, cara, aqui não tô entendendo esse negócio aqui. Só para completar uma coisa que você falou no comecinho, ele foi traduzido para francês, alemão, grego, japonês, coreano, polonês, espanhol, holandês, português e turco. E eles estão traduzindo ainda para chinês, italiano e russo. Existem traduções em andamento. Nossa, então Acabou, tem mais né? uma, então. Falta o que agora? Pois é. Mas assim, é pouco, tá? Se a gente parar pra pensar na quantidade de idioma que a gente tem no mundo, é pouco, sim. Né? Não, sim, mas assim, você abarca, Sim, sei lá, sim. 80% das nações com esses Pode ser, idiomas. é verdade. Muito bem. A gente teve um mini MB em Joyce agora, mas acho que cabia porque faz muito sentido. Esse livro é um livro que a gente pode até discutir qualquer dia num podcast sobre, sei lá, vamos pensar em livros técnicos, sabe, assim, livros que parece que foram feitos para ser complexos de propósito, né? Nem que não seja essa a intenção, mas acho que é. Era essa a intenção, certeza. Porque ninguém, é tipo Macunaíma, velho. É um livro que assim, o cara pesquisou anos para escrever em uma semana. Não sei se ele escreveu rápido assim também, o Joyce, né? Mas Macunaíma é essa pegada, né? Tipo, o cara pesquisou uma porrada de coisa durante tanto tempo, numa sentada ele foi lá e escreveu o negócio. Pô, é difícil. Eu acho que a única diferença é que o Finnegan's Wake foi escrito em 17 anos, né? Eu tinha separado aqui, ele demorou. Ele demorou. né? Então foi possível ele ser mais complexo ainda, né? Mas cara. Só vou te falar uma coisa, então. Chupa Joyce. Mário de Andrade deu um pau. Não, só para vocês terem uma ideia, esse aqui tipo, é um trecho do CSO. Vou colocar só um trecho da tradução do Donald Schuller, né? Tipo, o tipo de linguagem, né? A grande queda desde o alto muro arrastou em curto lance a queda de Finnegan, varão outrora mais que estável, que a vazia montesta ladeire promptamente desvestiga, quem lhe diga no ocidente o acidente da perda dos dedos dos pés. A seu parco espaço pouso é na porta do parque, lugar de arranjos de oranges mofados
sobre o verde desde que dia Dublin um dia amou livividinho. Que choques querências contra carência. Ostragodos versus psigodos. Breck, kek, cox, walu, quack. Onde bandos de botocudos ainda avançam para a raça massacrar, linguarudos e verduns catapultar remessão contra canibalísticos para fora de Irlanda, voos que Boecia de Monte Caveira. Esse é um trecho da tradução do Donald Schiller. Pra quem tá vendo esse Suave. podcast, isso é português, tá, gente? Não parece, É. mas é português. Muito bom. Eu lembrei do Raul Seixas uma hora, do Plaft, Zoom. Muito bom. Então, quem tiver curiosidade, lê a primeira página. Você vai falar, puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? Caralho, é muito bom. Alguém tem mais algum? Eu só queria comentar que outro livro que, não que eu não goste, mas... Parei já. Parei continuar. Mas eu tive uma certa dificuldade pra ler, e eu acho que tem muito a ver com o que você falou da Divina Comédia. Foi a própria Odisseia. O Samir falou agora do Ulisses, foi a própria Odisseia. Talvez por ela ser inverso e tudo mais, quando eu li, foi o vai e volta, não vai mais, acabou indo. Mas é um tipo de livro que eu teria que ler de novo, sabe assim, eu sei que, né, a gente sabe da importância, a gente sabe da relevância da Odisseia na literatura e até como um olhar para a cultura da Grécia, do período, mas assim, sofre desse mal de ter que, parece carro a álcool nos anos 90, tem que ficar tentando dar partida até pegar de uma vez, né? Mas enfim, eu tinha notado que eu não queria deixar de não falar sobre a Odisseia, porque, de novo, cara, é a Odisseia, do Homero. É uma puta história. A história é incrível mesmo, né? Só que o livro, no formato original, vamos dizer assim, ele é mãozão a álcool, velho. Ele vai, tenta uma vez, aí você volta. É o que o Fabrício falou, cara, aí você volta, cara, não presta atenção em nada, precisa ler de novo, né? Porque a linguagem é rebuscada. É um formato que, cara, não é tradicional pra gente ler, né? A gente não lê em verso por padrão, né? Não. E aí tem o lance da mitologia. Então parece que o cérebro tem que fazer muita conexão enquanto você tá lendo, sabe? Mas enfim, mais alguém tem algum pra gente fechar? Eu me lembrei aqui, na verdade, de uma amiga que fala muito do aquele Comer, Rezar e Amar, né? Da Elizabeth Gilbert. Ela me contou essa história, né, um tempo atrás. Agora eu tava conversando com ela a respeito do podcast, ela falou. Aí ela falou, só não fala que sou eu, não fala meu nome. Eu falei, beleza. Ela falou assim, ela leu o filme, gostou, achou legal, mas ela começa a ler o livro várias vezes, mas a coisa não vai. O livro, assim, ele até, eu não li, né, mas parece ser interessante mesmo, porque a autora, ela narra uma viagem que ela fez, é autobiográfico mesmo, né, quando ela se separou. Ela se divorciou e aí ela foi fazer umas viagens, tal, acho que pra dar um PPO, uma aliviada na cabeça e tal. PPO. Ela visitou alguns países e tal, tudo acontecendo várias coisas, ela vai contando o que ela descobriu, o que ela aprendeu, né, nessas viagens dela aí. E ela viu o filme, falou que achou muito legal o filme, falou, agora eu vou pegar pra ler de novo. E não vai, não é coisa, ela falou que até hoje ela não consegue, até alguns anos. O livro acho que é de 2006. E ela falou, eu não descobri em 2006 o livro, foi depois, tá? Mas assim, já tem anos e não vai. Não chega, não vai, não anda, não desanda, não adianta. E é engraçado, porque não precisa ter um motivo, que nem o lance do Samir com o Finnegan's Wake. Eu acho que tem vários motivos muito concretos, né, pelos quais não anda. Mas às vezes não tem, né? O meu problema com o Viver pra Contar é muito concreto, eu já falei um monte de vezes aqui. A mesma coisa com Maquiavel e tal, né, com o príncipe do Maquiavel. E Fabrício, a mesma coisa com o Divina Comédia, embora no fim das contas você gosta do livro. Só que às vezes não tem nada. Tipo, se alguém te perguntar, mas por que você não gosta? Você vai ficar olhando pra pessoa e falar assim, cara, por que não? Antes da gente começar a gravar, eu tava subindo aqui, passei pela estantezinha que tem os livros aqui de casa, e eu até comentei com a Bruna, falei, puta, eu tenho que falar do Bukowski, que é outro também. Eu li um livro só dele, que eu acho que foi o Misto Quente. Cartas na Rua, você leu? Não, eu acho que foi o Misto Quente.
Eu li o Cartas na Rua. E, cara, eu sei que teve uma época que o Bukowski, todo mundo lia. Você andava no trem, todo mundo lia Bukowski, né? E é um autor muito, muito citado e muito lido, mas é um cara que o Misto Quente é legal, mas outras coisas é a mesma relação, assim, você lê um pouquinho, não engata, não vai, não gera nada. Aí fala, cara, só não vai, ponto. Não sei por que eu não gosto, só não gosto. Acho que a lição que fica a moral da história, meu amiguinho que está ouvindo esse podcast, né? É que você não precisa gostar de nada que você lê. Você não é obrigado a gostar. Você não é obrigado, como você é um grande fã de Fernando Pessoa, como eu sou. Se você lê um livro de Fernando Pessoa que você acha uma bosta, você pode falar que é uma bosta, não tem problema. Né? Eu acho que volta no que a gente falou lá na introdução. Tem uma aura acadêmica que quando você lê essas coisas, principalmente acho que livros clássicos, assim, que a gente considera como clássicos, é pecado não gostar, cara. É pecado não engatar. Né? Então, tipo, é o que o Samir falou, cara, eu adoro Joyce, como assim eu não vou gostar do Finnegan's Wake, né? Então, eu acho que tá tudo bem, né? Quando o livro não engata, acho que não tem problema. A gente não pode ficar preso, né? Assim, a literatura, acho que assim como a música, assim como qualquer outra arte, ela vai despertar sentimentos, ela vai despertar emoções, desejos e tal, que não são iguais, né? Os seres humanos não são padrões, né? A gente não tem um padrão. Olha, todo mundo tem que achar a Mona Lisa bonito. Pô, desculpa, para mim é um retrato de uma mulher. Pronto. Eu acho legal? Acho legal por quê? Porque eu sou horrível desenhando. Então, qualquer coisa que saia das duas montanhas com a gaivota e a casinha, para mim eu acho maravilhoso, porque eu sou horrível desenhando. Então, o cara que faz um desenho daquele, para mim, merece meu respeito. Ah, é um quadro você colocar ele na sua sala? Jamais, negócio zoado, eu acho feio. Preferia colocar uma montanha, uma bonitão, um pôr do sol, tal. É outra pegada. E acho que a literatura também tem esse papel, né? Você tem grandes autores, você tem grandes contribuições em diversos aspectos. Tem gente que gosta mais de filme de comédia, tem gente que gosta mais de filme de romance, tem gente que gosta de terror, e na literatura é igual. Não é porque todo mundo fala que Stephen King é legal que você vai gostar, que Machado de Assis é legal que você vai gostar. Não, você pode ler e achar que realmente foi bem escrito, como é o caso do Joyce, mas, pô, não, é bem escrito. Uma baita uma pesquisa, um trabalho que merece um respeito, mas não é pra mim, desculpa, eu não quero ficar, né, o Finnegan's Wake aí e tal, o Joyce, que eu sou obrigado a gostar. É uma baita de um trabalho de escrita, realmente, né, tem que ser referenciado aí e tal. Mas, assim, eu não quero ter que perder mais tempo pesquisando sobre o que o cara quis dizer do que lendo o que ele efetivamente escreveu. Né? Eu quero pegar uma obra, ler, falar, poxa, cara, e me levar a refletir ali em cima. É uma possibilidade. E tem gente que não, vai querer ler e falar, caraca, meu, vou precisar disso aqui, meu cara joga na internet, joga na biblioteca, vai ver uma outra coisa. Então, há gostos, né, diferentes para leitores diferentes, para escritores diferentes, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Fabrício, eu acho que a gente não pode cair no outro extremo, que às vezes tem algum outro extremo que é assim, é porque eu não gostei, então é ruim. Não, às vezes você não gostou e é bom. Exato, é que você não gostou, né? Agora, assim, cabe a você, se você quer, digamos, evoluir como leitor, você pode falar, tá, por que isso aqui é considerado bom? Ah, por conta disso, disso, disso. Beleza. Isso aqui é considerado bom por conta disso, disso, disso. Mas não gostei, né? E você entende por que é bom, enfim, né? Por exemplo, sei lá, no caso do Joyce, né? Pô, por que o cara é considerado um baluarte? Pô, se você for ver o que o cara usa de técnica, o que o cara usa na literatura dele, né? Você fala, pô, isso aqui não é só uma obra louca de um louco, né? Porque, igual eu falei, né? Quando entrevistar ele falou, isso é a obra louca de um louco. Porque todo mundo ficava enchendo o saco dele, né? Tipo, o que você fez aqui no Finnegan's Wake e tal. E eu acho que ele, pra cortar a conversa, meio que é a obra louca de um louco. E não é, né? Você vê que, pô, tem toda uma técnica, toda uma estrutura, enfim. O cara quis extrapolar a linguagem. Então não é porque você falou assim, não entendi e não gostei, então é ruim. Não, né? Então, assim, eu acho que não pode cair nos extremos, né? Tipo assim, não pode cair no extremo, tipo assim, eu não gostei, então é ruim. Ou tipo assim, todo mundo fala que é bom, então eu tenho que, tipo assim, batalhar até gostar. Até gostar. Você gostar né? e achar bom. Não, meu, eu acho que tem toda uma zona aí, uma zona cinza, não é preto no branco. Então, assim, né, não é porque não gostei, foda-se, né, mas tentar procurar saber, né, por que isso aqui é importante? Por que Shakespeare é importante? Por que a Odisseia é importante, né? Então, procura saber, né, e depois tudo bem, né, é importante por conta disso,
mas não gosto, não me fisgou, tal, né? Ou o inverso, né? Pô, é importante pra cacete, né? Mas eu não preciso gostar, né? É importante pra cacete e tal, mas é um tipo de coisa que não me fisga, né? Excelente. Que É bela isso. discussão, que bela discussão. Pra gente fechar bonitinho, como a gente sempre faz. A Fabrício tem alguma indicação pra este programa? Eu vou indicar um aqui, cara, que eu também tive uma certa dificuldade no início para ler. Mas eu tinha me proposto uma época, né, a ler alguns livros, que eu montei uma lista, né, na minha cabeça lá, que não, esses livros eu quero ler. E esse fazia parte dessa lista dos que eu queria ler. Então eu falei, não, então eu vou ler, tô de raiva, eu vou ler. Me propus e vou ler, e eu consegui, né, que é o Retrato de Dorian Gray, né, do Oscar Wilde. É um livro que eu tive um pouco de dificuldade no começo também, ele não engatava, não. Mas aí, como eu tava nessa pegada, eu tinha acabado de ler já a Divina Comédia, e aí eu falei, não, se eu conseguir ler aquele que eu fiquei tanto tempo engasgado, então eu consigo ler outros, né? E aí eu fui no Dorian Gray aí e eu li. Né? É um livro interessante, bem interessante. É uma história simples até, assim, mas é bem bacana. É um lord inglês, né? E aí ele queria simplesmente se manter lindo e jovem para sempre. Né? Tá suave. Basicamente, depois que ele viu uma pintura que foi feita, né, por um artista lá da região dele, e ele fica, nossa, eu sou tão bonito assim, né? Tipo, eu não imaginava que eu era tão jovem, tão belo assim. E aí ele começa a cultuar aquele quadro, né, dele e tal, e ele quer porque quer se manter daquela forma. E por algum motivo, aquilo acontece, né? Ele consegue se manter jovem, mesmo, nossa, aí ele viaja num mundo aí de vícios e vida desregrada, de uma pá de coisa e tal. Só que ele consegue, de alguma forma, que ele, Dorian, continue jovem e belo, enquanto o seu retrato é que vai se deteriorando. Eita. É muito legal, cara, bem bacaninha, assim. E aí, enfim, isso vai acontecendo durante um bom tempo, até que, enfim, algumas reviravoltas acontecem e tal, né? E grandes E confusões. grandes confusões dessa turminha endiabrada na sua tarde de sexta-feira. Mas, mas é legal, é bem bacana de ver, assim. Então, apesar do começo um pouco que não vai, depois vai embora, é bem legal. A gente tava brincando antes do episódio, brincando, a gente tava conversando antes do episódio e eu não tinha separado nada pra indicar, achava vergonha isso. Mas aí eu lembrei de um livro que eu conheci na faculdade, acho que eu não lembro se a gente leu pra faculdade ou eu li por causa da faculdade, que alguém comentou em aula, mas que é o Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Né? Foi pra faculdade mesmo. Foi pra faculdade, né? Muito legal. Cara, eu vergonhosamente cai numa coisa que a gente já discutiu em vários episódios, né? Mas eu não conhecia o Sabino até então e a gente leu o Mentecapto, é um livro que eu vivo indicando por aí. E é muito legal. Né? É um livro muito legal, é um livro bem, bem divertido, né? Ele tem uma coisa pitoresca nele, né? Meio Don Quixote, sabe aquelas histórias, aquela novela meio maluca e mais com umas coisas muito caricatas e é em Minas, então é um livro muito mineiro, né? Essa é a melhor parte que tem, só. Exato. Exatamente. Livro, ganhou Jabuti, tem adaptação para o cinema até, a gente podia ter falado dele naquele nosso episódio de adaptações, mas assim, é um livro muito, muito, muito brasileiro, eu acho que dá para dizer assim, né? Ele é bem familiar pra gente, assim. É um livro, que nem eu falei, bem leve, curto, deve ter mais do que 200 páginas, 200 e poucas páginas, e vale cada palavrinha dele, né? O Grande Mentecapto do Fernando Sabino. Samir, você tem alguma coisa hoje? Pô, Finnegan's Wake, né? E quem não entender é burro, né? Então... Não, brincadeira. Não, brincadeira, né? Tava comentando o ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Legal. E igual você, né? Tem um filme, a gente nem comentou do filme. Esse final de semana eu assisti com a minha dona patroa o filme, e é bem dirigido, bem feito o filme. E o livro é muito, muito, muito legal também. Quem lê Saramago tem que ler o ensaio sobre a cegueira. Show de bola. Tudo bem, senhores, temos um programa, mais um na história da literatura, né? Então você Uau. que está até aqui, mais uma vez obrigado por ficar com a gente nessa quase uma hora de programa, né? De novo, só para relembrar todos os links, esses livros que a gente citou,
O Fabrício, se você lembrar, ou se você achar aquela arte da Divina Comédia que você comentou, manda pra gente colocar um link pro pessoal ver também no site, a gente coloca tudo lá. Opa. E daqui 15 estamos de volta com mais um tema polêmico ou não sobre livros, e acho que isso aí. Escrito. Exatamente, Fabrício. Obrigado, hein? Opa, valeu, até mais, até a próxima. Samirzão, quelão pra você. Valeu, Alexandre, valeu, Fabrício. É nóis. Opa. Valeu, galera. Tchau.